tem algumas atividades de preceptoria, a gente tinha feito alguns pilotos de preceptorias em outras áreas de doenças imunomediadas, e agora a gente iniciou na dermatologia. E o que a gente faz é buscar referências nacionais nessas áreas para que elas possam, na verdade, ajudar a gente nesse processo de atividade científica, de formar rede de especialistas nessas diferentes áreas de atuação em diferentes enfermidades. Essa preceptoria, que tem duração de 12 meses, é coordenada por doutora Esther, da Paraíba, Paletó, doutora Gladys Martins e doutor Marco Túlio, do Ceará. Então, só para vocês entenderem, o Instituto Autoimune, como eu disse, é uma empresa sem fins lucrativos, o Instituto Autoimune de Pesquisa e Educação Continuada, não é a clínica de autoimune e terapia biológica, é o Instituto Autoimune que está aqui hoje nessa reunião. Então, ela tem o apoio e o patrocínio da Janssen para essa atividade, mas o que é esse patrocínio? É diferente dos diferentes modelos de aula em que tem a participação direta da indústria farmacêutica ou de um speaker. Na verdade, esse modelo é um modelo chamado cota patrocínio, onde a empresa ela não participa ou interfere na elaboração de programas, das atividades, das escolhas de palestrantes. Os coordenadores eles não são palestrantes da empresa, por isso que nessa palestra aqui, especificamente, ela não tem conflito de interesse, porque ela vai falar das doenças, vai falar dos diferentes medicamentos, drogas, doenças autoimunes, então ela tem liberdade. Por isso que a indústria não participa diretamente dessa reunião, ela apenas faz o apoio para que a gente possa ter essa estrutura, né, que hoje é coordenado o Instituto, a parte de gestão é Maria Parmera, que está aí na frente de vocês, depois ela vai rapidamente se apresentar, e Maria é quem coordena isso. Então, esse preceptoria, a gente já tem a preceptoria em outras áreas, e está sendo desenvolvido também em outros 3 estados também, e aí tem as pessoas que estão aí listadas, que estão participando hoje aqui do evento, e aqui nossos coordenadores. Então, sejam todos bem-vindos. O objetivo, na verdade, dessa atividade era exatamente dentro desse contexto que está aí descrito, era a troca de experiências em doenças dermatológicas imunomediadas, em algumas cidades, especificamente aí no Distrito Federal, cidades do Distrito da Paraíba e do Ceará, e é realizado com atividades científicas e um suporte continuado por um período de 12 meses. A ideia disso é criar uma rede de profissionais voltado para assistência a doenças dermatológicas imunomediadas. É uma troca de experiência, de vivência, e a ideia é que, como aconteceu numa outra doença imunomediada, que foi da gastrologia e está acontecendo também na reumatologia, é que depois se forma uma rede, as pessoas continuem participando de reuniões, de discussões de caso clínico, levando seus casos, trocando ideias, com o objetivo final, que, na verdade, é sempre melhorar a qualidade da assistência ao paciente prestado, as janelas de oportunidade que esses pacientes precisam ter. Esse projeto, de certa forma, é inovador, porque a ideia, além do compartilhamento de experiências com a maioria das atividades, é um novo modelo de educação continuada, várias atividades são desenvolvidas, e a ideia é justamente prestar assistência ao paciente com psoríase em uma das patologias e outras imunomediadas que façam parte dessa discussão, que venham a acontecer durante a discussão. A ideia é ter maior capilaridade do conhecimento e essa característica 12 meses de duração. A gente está submetendo para a chancela da sociedade de especialidade. O da doença inflamatória, que foi o piloto, ele já está no 2º ano, porque o piloto foi exatamente que abriu dessa iniciativa do Instituto, e ele tem a chancela da Sociedade Brasileira de Gastrologia, especificamente o GEDIB, que é o Grupo de Estudo da Doença Inflamatória, e hoje ele tem a chancela da sociedade. A gente está submetendo o mesmo projeto, claro, da dermatologia para a Sociedade de Especialidade Médica, e, obviamente, agora chegou o final do ano, a gente vai deixar para o início de janeiro, para que também tenha a chancela ao final de 2 meses da sociedade. A gente vai mandar todo o programa, os participantes, para que a gente possa ter essa chancela efetivada. E eu não vou entrar em detalhe, é o curso de atualização online, dividido em 2 dias, né? Vocês devem ter recebido a programação. Se não tiver recebido, eu peço depois que os nossos coordenadores possam explicar as diferentes etapas. E tem esse modelo, e, portanto, o curso de atualização, que é esses 2 dias, e depois tem as reuniões bimensais, discussão de casos clínicos à distância, que fica aí na coordenação dos coordenadores aí definir as datas, mas já tem algumas datas pré-definidas, e que vai ser enviado o link e a plataforma para a discussão desses casos clínicos. A ideia é que tenham casos clínicos não só trazidos pelos coordenadores, mas que possa ser facultado ao grupo que tenha a discussão desses casos clínicos também. E esse modelo, que é um modelo também diferente, que é uma discussão digital semanal com agendamento prévio. Nessa palavra a gente até tem excluído nas outras apresentações desse modelo. Na verdade, é muito mais uma discussão, porque a gente não usa muito o modelo preceptoria. A gente, na verdade, apesar de fazer uma discussão, a ideia é a troca de ideias mesmo nessas reuniões que a gente faça localmente. Então, é um espaço
individualizado para tirar dúvidas. Normalmente, os coordenadores, né, que são preceptores em várias instituições, eles têm esses horários, que atualmente é o horário que eles se dedicam para fazer as suas atualizações, seus estudos clínicos, e eles estão disponibilizando um horário ao longo da semana para quem previamente tiver uma discussão de um caso de vida real, porque nem sempre dá para esperar o caso que vai chegar nas reuniões de casos clínicos regulares, e às vezes não dá para levar muito caso, né? Tem um limite, muitos casos. Então, a ideia é que realmente isso possa ser discutido nessa reunião. Então, basicamente é isso. Eu acho que Maria depois passou algumas estratégias, além de ter a certificação do Instituto Autoimune, a ideia é que ao longo desse período a gente tenha a chancela também das sociedades de especialidade, pelo menos é o que a gente está pleiteando, né? E tem algumas regras aí que foram estabelecidas e que são do custo de atualização, claro, né, que é a parte inicial, e a discussão de casos clínicos. A gente sabe das dificuldades que nem sempre a gente pode participar de todas as reuniões, até pelas atividades profissionais regulares, mas a gente estabeleceu um limite para essas atividades, né? E essa busca de, durante a semana, tirar dúvidas de algum caso, claro que isso é facultado, dependendo da necessidade que for surgindo, né? Não há um percentual de participação específica para isso. Mas isso era só uma ideia geral, era basicamente isso. Desculpei tomar o primeiro tempo de vocês, eu vou deixar vocês bem à vontade. Na verdade, era só para fazer essa primeira explanação. Amanhã, claro, não terá essa entrada aí que retardou um pouquinho, mas acho que foi bom, porque terminou ajudando o pessoal a entrar. Mas era isso só, pessoal. Não sei se alguém quer falar mais, se Esther, Marco, doutora Gladys, como é que quer te fazer, mas eu estou encerrando aqui. Era basicamente isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado a todos e bem-vindo aí ao que a gente chama a rede de troca de experiências. Boa noite. Quero agradecer ao Instituto Autoimune e à Janssen pela possibilidade de participar desse projeto, um projeto inovador, que teve como piloto, como o doutor Carlos falou, na gastro, e que eu acredito que vai ser um sucesso na dermato. E estamos aqui com vocês, eu, Marco Túlio e Gladys. O que eu me esqueci só de agradecer, Esther, mas é porque eu tenho agradecido tanto a vocês no dia a dia pela disponibilidade de vocês. Nós que agradecemos. Das referências que vocês são, de estar se dedicando o tempo de vocês, precioso tempo de vocês, e é uma causa tão nobre que é a educação continuada, que vocês têm essa vocação, né, faz parte do DNA de vocês, dessa troca de experiência de educação. Então, eu queria só deixar bem registrado aqui e agradecer por tudo isso a vocês. Eu que agradeço. Então, eu já vi a lista, né? A gente está com ilustres colegas aqui da Paraíba, do Ceará, do Distrito Federal, que vai estar conosco nesta rede. Então, estou entre colegas que sabem muito e que a gente vai procurar relembrar alguns pontos. Então, a gente vai começar falando do início do Beabá, não subestimando o que vocês conhecem, mas para a gente construir um raciocínio do início. Como o professor Carlos falou, para esse evento nós não temos conflitos de interesse e até quando somos convidados a dar aula para os laboratórios, sempre somos livres para falar das nossas opiniões. Aqui eu estou começando com vocês, eu gosto muito dessa tela, que aqui na Paraíba, a gente é o centro de referência em pesquisa, apoio e tratamento dos pacientes de psoríase do estado da Paraíba. Isso foi uma portaria publicada em 2012, existe uma lei estadual, que existe um programa estadual, e onde esse programa é aplicado no hospital universitário. Bom, então, vamos lá. Então, a gente vai, durante 12 meses, mergulhar para falar de psoríase. E a psoríase, ela é um universo, é um mundo. E daí, assim, maravilhoso a gente ter 12 meses, que a gente vai estar compartilhando experiência, inclusive com o caso clínico de vocês, que vamos estar discutindo. Além de estar disponível semanalmente, com 1 hora, para troca de experiências. Se vocês tiverem algum caso clínico que queira discutir com um de nós, de segunda a quarta-feira vamos estar com 1 hora disponível. E quando a gente fala em psoríase, a gente está falando de uma doença inflamatória que, na atualidade, ela é considerada uma doença sistêmica.
ela tem lesões cutâneas bem específicas, e pelas comorbidades que a professora Gladys vai falar daqui a pouco, a gente vê essa denominação, é um paciente que ele está inflamado, e que a gente vai dizer que é uma doença que ela é imunologicamente mediada. E quando a gente fala em imunologia, a gente muitas vezes coça a cabeça, nossa, imunologia à noite, que coisa mais chata, mas a gente vai tentar simplificar um pouco e, como o tema diz, desmistificando a imunologia aplicada à clínica. Vamos aplicar a clínica, ok? Bom, e a psoríase, de tantas as comorbidades que ela tem, uma que é de extrema importância é esse impacto negativo na qualidade de vida de quem tem a psoríase. Então, quantos pacientes eles sofrem? E daí a importância da gente não se precipitar na escolha dos tratamentos, mas também de não atrasar. Isso é importantíssimo. Bom, quem vê minhas aulas sabe que eu gosto muito de falar isso, e vou começar aqui falando desta forma também. Então, quando a gente olha para a psoríase, principalmente a psoríase em placa, que a psoríase ela tem um grande polimorfismo de apresentação clínicas, com formas bem estabelecidas, muitas vezes a gente pode ter até junção de apresentação clínica, mas, sem sombra de dúvida, a apresentação da psoríase em placa, psoríase vulgar, ela vai ser a mais frequente. Em torno de 70% a 90% dos pacientes vão apresentar a forma de psoríase em placa. E quando a gente fala da psoríase em placa, no Brasil, estima-se que 1,3% da população seja acometida pela psoríase. Isso foi um estudo do nosso amigo Ricardo Romiti, que apontou esses dados. Bom, e a psoríase em placa, ela também, quando a gente olha para ela, a gente olha, poxa, estou vendo aqui, já consigo dar o diagnóstico. Muitas vezes não vou precisar de exames mais específicos. E para muitas pessoas, pela essa facilidade do diagnóstico, às vezes ainda tem até que, nos dias atuais, olha para a psoríase como doença simplória, mas ao mesmo tempo que a gente vê essa facilidade do diagnóstico da psoríase, a gente vê que existe uma complexidade da imunologia. Bom, então a gente tem aquele paciente que ele é geneticamente predisposto a ter psoríase, a gente tem vários genes acometidos, já vários locos também identificados, então esse paciente ele é predisposto geneticamente. E a gente vai ter aqueles, o que nós vamos chamar de gatilhos ou de starts, que nesses pacientes imunologicamente predispostos vão dar início à psoríase ou até mesmo vão agravar essa psoríase. Então, a gente tem um estresse, né? A gente sabe que muitas vezes o nosso paciente ele tem uma história para contar, a gente tem micro-organismo, como o Streptococcus, estão relacionados à psoríase em gotas, principalmente em pacientes jovens, em crianças, drogas, medicamentos como beta-bloqueadores, antimaláricos, lítios, o uso de corticosteroides sistêmico e a retirada abrupta desses medicamentos, trauma de qualquer natureza, seja físico, químico, a gente vê que até uma cicatriz cirúrgica ali pode iniciar uma placa de psoríase, e também o tabagismo muito relacionado também à psoríase pustulosa. Então, esses agravantes, esses gatilhos, eles vão gerar um estresse, e a gente tem umas células que são aquelas células sentinelas, que são os pumps e os dumps, que eles estão atentos à sinalização de perigo, e eles vão mandar informações, essas informações são através de sinais de interleucinas. E aqui a gente vai ter o nosso queratinócitos, que nós sabemos que é uma célula inata, mas uma célula, além de ser tão importante na queratinização da epiderme, ter tantas propriedades, ela participa do sistema imunológico da gente, e é uma importante célula do sistema inato. Então, os queratinócitos, aqui a gente vai ter a formação de um complexo,
a gente vai ter esse queratinócito, o DNA ou RNA dele, junto com antipeptídeos bacterianos, tá? A gente sabe que esses peptídeos, o LL37, ele está aumentado nos pacientes que têm psoríase, eles vão formar um complexo. E esse complexo, ele formado a partir dessa sinalização que existe, desse alerta da sirene que tocou, dizendo que a gente tem que prestar atenção no sistema imunológico fica vigilante, eles vão expressar citocina que vão ativar a célula dendrítica. E antes da gente dar continuidade, aqui eu quero só explicar que a gente tem 3 tipos de células dendríticas, tá? Então, a gente tem aquela célula dendrítica que a gente diz que é imatura, a submadura e a madura. Qual é a diferença delas? É que a célula madura, ela tem capacidade de ir até o linfonodo e dar continuidade à sinalização. Ela tem o que nós chamamos de coelementos de superfície. Se não existir esses coelementos de superfície, a sinalização não passa e a gente não vai ter continuação do processo imunológico, certo? Então, nesse complexo, essa primeira sinalização ela é enviada para uma célula dendrítica plasmocitária. Essa célula dendrítica ela é classificada como submadura, ela não tem competência, ela não tem os elementos de superfície coestimulatórios. Então, para que o processo imunológico continue, ela vai mandar sinalização e a gente vai ter o interferon alfa para a célula dendrítica, que a gente vai chamar a célula dendrítica mieloide. Essa sim, agora tem condições de migrar para o linfonodo e lá no linfonodo, através do linfócito T naive, fazer com que essa resposta continue. Se a interleucina de microambiente for interleucina 12, a gente vai ter dicotomia do T naive para o TH1, e se a citocina de microambiente for interleucina 23, a gente vai ter dicotomia para o TH17, certo? E esses linfócitos TH1 e TH17, eles vão agora sintetizar uma proteína. Essa proteína ela é chave para a gente entender, até porque a comorbidade e porque da psoríase como doença sistêmica. Elas vão sintetizar uma proteína que nós vamos chamar de antígeno linfocitário comum, certo? E o que seria isso? Então, imagine só, a gente, para fazer uma viagem para o exterior, o primeiro documento que nós necessitamos é do passaporte. A gente não vai entrar no avião, a gente não vai conseguir comprar uma passagem, a gente não vai planejar a nossa viagem se a gente não tiver o passaporte. Então, essas células CLA positiva seria mais ou menos isso, o passaporte, aqui o CLA positivo. Só que, para a gente entrar nos Estados Unidos, a gente, além de ter o passaporte, a gente precisa de ter visto. E os vistos desses linfócitos que são ativados são essas quimiocinas de superfície. Então, aqui eu não quero que vocês memorizem essas letrinhas que vocês estão vendo, que estão dizendo em tela quem são essas quimiocinas. Eu só quero que vocês entendam que esses linfócitos ativados, eles são CLA positivo e têm quimiocinas de superfície, que ele permite justamente essa migração do interior do vaso até o tecido e, posteriormente, do tecido retornando para o vaso e assim podendo ir para outros locais. Bom, então, esses linfócitos ativados agora na pele, eles vão liberar citocinas importantes. Hoje, nós sabemos que a principal via da psoríase é a interleucina 23, TH17 e a interleucina 17. E há algum tempo, há alguns anos, a gente via aquela importância toda do TNF-alfa. Ele ainda é importante, mas o principal eixo é interleucina 23, TH17, interleucina 17. Bom, essas citocinas, elas vão fazer com que haja expansão clonal dos queratinócitos, eu vou ter também uma diminuição do tempo do meu processo de queratinização. Esses queratinócitos, como células do sistema inato,
eles, uma vez tendo essa expansão clonal, eles vão liberar também citocinas, no qual a principal, a IL-8, vai fazer com que haja quimiotaxia de neutrófilos aqui para a minha epiderme. E, além disso, eu tenho outras quimiocinas que estão participando. Eu vou ter liberação de mediadores inflamatórios também por outras células do sistema inato, da minha epiderme, da derme. Vou ter células endoteliais também presentes, com aumento da expressão de moléculas de adesão e um grande fluxo de leucócitos e perpetuação do processo inflamatório que está aqui havendo. Então, outras células do sistema inato, como macrófagos, mastócitos, também estão expressando IL-23, e essa IL-23, nesses meus linfócitos TH17, que são ricos em receptores, isso é muito importante. Lembrando que a gente tem 2 tipos de TH17, o que tem receptores para IL-23, que eu chamo de TH17 patogênico, e aquele que não tem receptores para IL-23, que vai ter um processo protetor, inclusive um processo anti-inflamatório. Vamos guardar essa informação, que eu não vou utilizar ela agora, para um segundo momento, tá? Desses linfócitos TH17 que tem papel anti-inflamatório. Vamos ficar aqui na nossa pele. Então, veja, eu tenho várias células do sistema inato liberando IL-23 e cada vez mais eu tenho uma população de TH17. E, além disso, eu vou ter a presença do óxido nítrico, que vai fazer com que esse processo ele se perpetue. Toda vez que a gente está diante de um processo imunológico, o nosso organismo ele procura uma homeostasia. E um dos papéis importantes de fazer com que pare esse processo são os Tregs. A gente sabe que tem Tregs presente na pele que tem psoríase, mas esse Treg não está funcionando, existe um déficit funcional do Treg. Bom, então, recapitulando aqui, só para a gente fixar um pouco e a gente entender, mais uma vez, o paciente predisposto geneticamente, a gente tem os gatilhos, a gente vai ter os dumps ativados, sirene tocando, queratinócitos formando complexo junto com os peptídeos, ativação da célula dendrítica plasmocitária, que ativa a mieloide no linfonodo, dependendo de citocina de microambiente, eu vou ter TH1, TH17, são claro positivo, quimiocinas de superfície, ativação clonal dos queratinócitos, recrutamento de neutrófilos, processo inflamatório que não cessa, e vou também ter as células endoteliais sendo ativadas. Bom, e qual é o meu correspondente em relação à cascata final? O que é que eu tenho como resposta? Minha resposta de tudo isso é a placa de psoríase. Então, se eu faço correlação da imunologia clínica, a gente vai ter uma pele normal, que eu vejo camada basal, eu vejo malpighiana, granulosa, com os núcleos bem evidentes, e uma camada córnea, que eu digo que é uma camada ortoceratosica. Na placa de psoríase, se eu faço uma biópsia, eu vou ver presença de acantose, tive uma expansão clonal, tive o tempo de queratinização reduzido, as papilas epidérmicas, as cristas epidérmicas, elas têm essa tendência de se fundir nesse aspecto de baqueta de tambor. Se eu tenho uma papilomatose, eu vou ter também aumento das cristas. Se eu tenho o meu processo de queratinização encurtada, ou eu vou ter ausência da granulosa, ou vou ter diminuição da granulosa, e aqui eu vendo os ninhos de neutrófilos, que são justamente recrutados pela IL-8, expressada pelos queratinócitos. Então, aqui eu tenho o meu correspondente clínico a esse processo imunológico que existe. E aqui, justamente o que nós temos quando a gente realiza a curetagem metódica de Brock. A gente vai ter, inicialmente, sinal da vela, camada córnea, e se a gente continua, como a gente teve uma papilomatose, essas cristas, a gente tem uma papilomatose, a gente vê essas papilas dérmicas mais pronunciadas, e a nossa cureta
tocando a papila dérmica e a gente tendo justamente o oválus sangrante. Então, aqui a curetagem metódica de Brock, um método semiótico que fazemos para nos ajudar no diagnóstico da psoríase com esse correspondente da imunologia aclínica. E quais são as lesões elementares que a gente vê na psoríase vulgar? Veja que eu estou mostrando para vocês a imunologia da psoríase vulgar. Quando a gente fala da psoríase pustulosa, a gente já vai ver um braço bem mais forte da imunidade inata, que isso a gente vai deixar para um segundo momento ao longo desses 12 meses, quando formos estudar caso clínico de psoríase pustulosa. Bom, então a gente vai ter a lesão elementar, a pápula, essa pápula ela vai confluir, uma pápula eritematosa, vai confluir formando placas e nós vamos ter as escamas, certo? E qual a relação da psoríase com a comorbidade a nível imunológico? É justamente isso que a gente viu, são esses linfócitos que eles são CLA positivo, têm quimiocinas de superfície e eles têm capacidade de migração, ele tem passaporte visto, e quanto mais tempo um indivíduo passa com a placa de psoríase, mais chance esses linfócitos ativados têm de retornar ao interior do vasos e para outros locais, em outros órgãos e sistemas, e daí a gente tem o loop autoinflamatório. Então, aqui só mostrando para vocês, de uma maneira muito rápida, essa importância tão grande que a gente tem do do IL-23, TH17 e IL-23, que é a principal via da psoríase, e também da doença, quando a gente vê essa relação e vê esses linfócitos ativados e essas outras comorbidades. A doutora Gladys, ela vai falar bem melhor das comorbidades, só que eu quero só mostrar esse loop autoinflamatório que existe e daí como a gente vê esse paciente hoje, que a gente tem as comorbidades clássicas e emergentes. Então, a doutora Gladys vai justamente chamar a atenção, vai ser a aula dela. Bom, e a gente vai dizer que na psoríase vulgar a gente vai ter algumas áreas que vai ser áreas de predileção. Como o trauma de qualquer natureza é um dos gatilhos para a psoríase, a gente vai ver que principalmente as áreas de traumas é onde a gente vai ter essas placas de psoríase. Lógico que a gente vai ter também a de localização invertida, mas classicamente a gente vai ter couro cabeludo, cotovelos, joelhos, região palmo plantar, lombo sacro. Ela se enganou, está dizendo que eu vou falar de comorbidade hoje, eu tenho que corrigir isso depois. Não é? Gladys, qual a aula de hoje? Sua? Mas foi o dedo que escorregou aqui, desculpa. Gladys, qual a sua aula de hoje? Oi? Gladys, qual a sua aula de hoje? Perdão. Oi, está me ouvindo? Qual a aula de hoje sua? A minha aula não é de comorbidade. Sim, diga aí, Gladys, desculpe, eu errei. Tá, vai ser para outro dia, hoje não, tá? Tá. Pronto, então desculpa, não é Gladys que vai falar de comorbidades, não, mas é Marco Túlio que vai falar de psoríase pediátrica, ele vai falar para vocês justamente daqui a pouco. Só mostrando aqui que a gente tem criança, a gente vai ter as mesmas áreas do adulto, sendo com predileção maior para a face, em torno dos orifícios, e no caso do abaixo de 2 anos de idade, no órgão genital, certo? Então, a psoríase vulgar. Algumas vezes a gente vai observar mais eritema, outras vezes a gente vai observar mais uma induração, mais uma infiltração das placas. Elas têm uma tendência à assimetria, quando a gente tem um joelho, pode ter em outro. Então, a gente pode ter pequenas placas, ou essas placas elas podem coalescer, formando grandes placas, pegando áreas externas, e a gente pode ter também um halo hipocrômico, que nós chamamos halo de Voronov. Bom, couro cabeludo também é outra região que acontece. Em 80% dos casos, abaixo de 2 anos, de 18 anos de idade e acima de 2 anos, é área de predileção de aparecimento, podendo passar muitos anos nessa localização. Tem tendência
das placas irem além da implantação do couro cabeludo, ela tem esse comportamento, gosta muito da região retroauricular, e quando localizada no ouvido, ela pode ser responsável por quadros de otite externa de repetição. Então, aqui a gente vê a presença de fissuras, né? Algumas vezes essas lesões, elas podem ser de um eritema mais discreto, às vezes até com aspecto mais hipocrômicos. Aqui a gente vê também uma área que ela gosta, e Marco Túlio vai falar melhor da parte da criança, mas mostrando que na criança ela tem uma predileção pela área da face, quando pega couro cabeludo, orifícios, e tem uma predileção maior também, tem um aumento, uma prevalência maior de língua geográfica e de língua fissurada. E às vezes a gente tem a associação também com a dermatite perioral, quando acometimento de face. O acometimento da glândula, geralmente, ela ocorre com determinada frequência, menor do que das outras áreas, mas bastante vista, e também diagnóstico diferencial é difícil com outras lesões desta área da glândula. Então, lembrando de trauma de qualquer natureza, a gente vendo Kebne, ele pode existir. Estou aqui mostrando uma área, um paciente de psoríase que tem placas em joelho, apresentando lesões nas áreas tatuadas. O fenômeno de Kebne, ele pode ocorrer em torno de 60% na psoríase vulgar, certo? E em criança, a gente vê na área das fraldas, em torno do umbigo, fenômeno de Kebne também. A psoríase invertida, ela faz diagnóstico diferencial com intertrigo, a gente vê uma lesão na região inguinal, diagnóstico diferencial com tinea cruris, e quando a gente observa, olha melhor, a gente vê uma placazinha de psoríase na região da nádega. Essa região do interglúteo e perianal, a gente geralmente vê uma associação como preditor da artrite psoriásica. E a apresentação é palmo-plantar. A gente tem 3 tipos de apresentação palmo-plantar. Ela pode ser única nessa localização, só palmo-plantar. A gente pode ter palmo-plantar e também ter placas no corpo. E tem um outro tipo que é até discutido, que seria realmente uma psoríase ou não, que faz parte do grupo das pustulosas, seria a psoríase pustulosa palmo-plantar. Então, aqui nessa área especial palmo-plantar, a gente vê nessas presenças de fissuras. Essas fissuras são extremamente dolorosas, certo? O paciente ele queixa de muitas dores. Esse processo inflamatório, muitas vezes, quando muito intenso, pode fazer também flexão, principalmente do 4º e 5º pododáctilo, muitas vezes não tendo a parte da artrite, mas pelo próprio processo inflamatório que ocorre nessa região. Um outro sintoma que alguns pacientes podem apresentar ou não é a presença de prurido. Bom, então, cenas do próximo capítulo, que aqui a gente só vai tocar no assunto, a gente vai ver amanhã, bem direitinho, os pacientes que vão ser elegíveis ao tratamento do tratamento sistêmico. A gente vai ver um pouquinho do nosso consenso. A gente tem 2 biológicos aprovados no Brasil, o que nós classificamos como anti-NF-alfa e outros como anti-interleucina, certo? Então, a gente vê em tela esses biológicos aprovados no Brasil, e a gente tem aprovado para criança apenas 3, que também o Dr. Marcos Túlio vai falar um pouquinho melhor para vocês. Nós temos Etanercept, Tecnomab e o Secukinumab. Outro ponto importante também, que vamos também falar um pouco mais amanhã, é a gente saber qual desses biológicos estão disponíveis no SUS e quais estão no rol. E como é que a gente vai fazer nosso laudo, nossa prescrição, como é que os caminhos em relação ao acesso no SUS e no rol da ANS, vamos estar discutindo amanhã. Bom, então hoje essa era a minha parte,
e agora vai ser o Dr. Marco Túlio falando sobre psoríase pediátrica. É um prazer, né, estar fazendo parte desse grupo aí com você, com a doutora Gladys, a convite aí do Instituto Autoimune, doutor Carlos Brito, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre psoríase na infância, aspectos de diagnóstico e tratamento. Então, a gente começa logo chamando a atenção aí para os fatores desencadeantes, né? Infecções, traumas físicos, traumas psicológicos, o índice de massa corporal aí maior que 26 e exposição ao fumo. Essa exposição ao fumo aqui é importante porque, às vezes, os pais são tabagistas, né? E isso aí é um fator assim, importante. Sem falar nas crianças, nos adolescentes, aliás, que gostam de fumar. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, a psoríase, ela é mais positiva na criança do que nos adultos, em torno aí de 10% a 73%, né? Um achado assim, importante. Esse estudo aí de Sanford mostra isso. De 5.600 pacientes com psoríase, observou-se o seguinte, que 27% desenvolveram psoríase antes dos 16 anos de idade, 10% antes dos 10 anos de idade, 6,5% antes dos 5 anos de idade e 2% antes dos 2 anos de idade. Um terço das psoríases se inicia na infância. E na infância ela é mais frequente em meninos do que em meninos, na proporção aí de 2:1. As remissões são observadas quando a psoríase se inicia na infância. Você observa mais remissão, né? A síndrome de Turner e síndrome de Down é um fator assim que predispõe, tá? Estigmatização é uma outra situação importante. 65% dos pacientes sofrem bastante com isso. Prurido é outra característica interessante. 71% dos pacientes referem prurido, isso na infância, né? Fadiga, em torno de 43%. Bom, as comorbidades, a gente tem que estar atento aí, principalmente para a síndrome metabólica. Okay? Então, diabetes, dislipidemia, obesidade, hipertensão, a gente tem que estar atento para isso aí na criança. Porque acha que a criança não vai ter hipertensão e tem que dar uma investigada, né? O acompanhamento aí com o pediatra é importante, né? A prevalência de doenças psiquiátricas, principalmente depressão e ansiedade, né? Observou-se que em crianças de 8 a 12 anos de idade, elas têm aí 9 vezes mais chance de desenvolverem ansiedade. Próximo. Bom, então, as formas clínicas da infância, a gente chama atenção aí para psoríase em plaque agotada ou gutata, localizações especiais, palmo plantar, invertida, área das fraldas, periorificial e as formas graves generalizadas. Próximo. Psoríase em placas, como a Esther falou aí, é a forma mais comum, tanto na criança quanto no adulto. Corresponde aí a de 34% a 84%, né? Tanto no adulto ou na criança. Localiza-se principalmente aí joelhos, cotovelos, couro cabeludo, tronco. Quando o acometimento do couro cabeludo é observado em 40% a 60% dos pacientes menores de 20 anos de idade. E uma coisa interessante na infância é que as placas, geralmente, elas tendem a ser assim, menores e mais finas. E isso aí, às vezes, dificulta, né, o diagnóstico. E os diagnósticos que a gente tem que estar atento, quais são? Pitiríase rosa, dermatofitose, dermatite seborreica, dermatite atópica, né? E, às vezes, aí é importante uma biópsia de pele, né? Não custa nada. Psoríase invertida, ela se caracteriza pelo predomínio de eritema, fissuras com prurido,
pode deixar alterações na pigmentação. Essas alterações podem ser decorrentes do próprio processo inflamatório, às vezes pode deixar uma hipercromia residual, como também em virtude do tratamento, principalmente quando a gente usa corticoide, né? E corticoide de alta potência, que deve ser evitado. O diagnóstico, às vezes, é importante uma biópsia, porque aí, nessas áreas aí, tem a dermatite, o eczema atópico, dermatofitose e o eczema seborreico. Psoríase esgotada. A psoríase esgotada, ela pode aparecer tanto no adulto quanto na criança, mas ela é mais frequente na criança, tá? Tem uma relação importante com infecção de orofaringe e infecção perianal, pelo Streptococcus aí, beta-hemolítico do grupo A. Diagnóstico diferencial com pitiríase rosa, pitiríase liquenoide e sífilis secundária. Bom, psoríase palmo-plantar é uma outra manifestação importante. A acropustulose é menos comum, né? Pode ter envolvimento das unhas e couro cabeludo em até 40% dos casos. Tem uma associação aí com atopia, com artrite e com eczema crônico, né? É muito incapacitante, como a Esther mostrou ali também, pode sugerir aí as fissuras, entendeu? E aí vai ter infecção, tem que fazer uso de antibiótico, e a criança vai ficar comprometida porque numa fase da vida vai deixar de brincar, deixar de aproveitar mais, né? E os pais também sofrem muito com isso. Próximo. Nas unhas, a gente observa que o comprometimento ungueal pode ocorrer em 17% a 40% dos casos em pacientes menores de 18 anos. O pitch ungueal é a alteração mais comum, né? Esse pitch ungueal está relacionado com lesão de psoríase na matriz ungueal, né? Juntamente com a onicomadese, com a leuconíquia, com manchas vermelhas ali na área da lúnula, né? Ok? Enquanto que, quando o acometimento da lâmina ungueal, a gente vai observar as estrias de dor, a hiperceratose, onicólise, manchas de óleo, né? Uma outra situação interessante é a seboríase, que acomete ali a face, e isso aí pode levar também a infecções, né? Ele tem um diagnóstico diferencial com líquido plano, distrofia das 20 unhas, alopecia areata, dermatite seborreica e dermatofitose. Bom, formas generalizadas, psoríase pustulosa. A psoríase pustulosa é rara na infância. E ela pode se apresentar de algumas formas. Aí a gente chama atenção para a generalizada, a anular, a exantemática e localizada. Tem uma associação com doença de Crohn. Leucocitose, eosinofilia, granulações tóxicas são observadas aí no hemograma, né, no leucograma. Se caracteriza pela presença de pústulas em uma base eritematosa, febre alta e tem um acometimento sistêmico importante. Ela pode ser secundária à fotoexposição, a supressão de corticoide, retirada rápida de corticoide, isso aí é importante, tem que fazer um desmame, retirada rápida também dos retinoides, podem estar associados aí com psoríase pustulosa. Psoríase eritrodérmica é mais rara, quando aparece aí na infância, ela compromete mais aí os adolescentes, tá? Mas é muito raro. O eritema compromete praticamente todo o tegumento, a descamação não é tão intensa, tá? A descamação não é tão intensa e a artrite grave pode estar associada. A biópsia é importante, às vezes. Por quê? Você pega um paciente eritrodérmico que você não tem uma história pregressa, você tem que afastar também outras causas de eritrodermia, né? Dermatite atópica, farmacodermia, então é importante. Pode ter associação com outras doenças sistêmicas também. Próximo. Psoríase aí na área das fraldas e região genital.
Tem história familiar em 63% dos casos. É uma forma comum na primeira infância, em torno de 80% dos casos. Se caracteriza por placas brilhantes, bem delimitadas, pouca descamação. Fissuras podem estar presentes, isso aí prejudica demais, né, na região perigenital e perianal. Tem uma superposição com eczema ou candidíase. A gente observa também aí o fenômeno de Kerrigan. E é importante aqui o diagnóstico diferencial, principalmente com a histiocitose. E aí, às vezes, é necessário biópsia, né? Fica difícil. Na região periorificial, a gente observa um acometimento de 18% a 46% das crianças. Pode ser a única manifestação. As lesões são eczematóides, bem delimitadas. A gente pode observar aí também hipocromia e lentiginose, principalmente porque vai usar corticoide, isso aí deixa a pele mais sensível, né? A ação aí da luz solar e pode ter a formação aí de lentígolos, né? Então, é importante ter cuidado aí com o tratamento com corticoide, uma região muito difícil mesmo. Então, o tratamento vai depender da intensidade aí das lesões, da localização e da idade do paciente. Esse tratamento tem que ser individualizado, tem que ver cada caso com cautela, né? É importante a identificação dos fatores desencadeantes, trauma, infecções, estresse, o apoio psicológico é fundamental também. Tratamento sintomático, a gente pode lançar mão aí dos antihistamínicos, sedantes e de emolientes. Aí vai ajudar um pouco. Tratamentos tópicos, fototerapia e tratamentos sistêmicos. Próximo. Bom, então, tratamento tópico, a gente sempre vai usar aí um corticoide. Vai ser aí praticamente a primeira escolha, principalmente para essas áreas, lesões muito proliginosas. Corticoide de alta potência, a gente tem que dar uma maneirada nisso aí, evitar, deixar realmente para áreas que a gente possa usar com segurança. Os inibidores de calcineurina, pimecrolimus e tacrolimus, é uma ótima opção também terapêutica, principalmente para psoríase invertida, psoríase da face e da região genital. Retinoides. Infelizmente, nós não temos aí o tazarotene no Brasil, mas que é muito interessante para áreas de hiperceratose. Próximo. Fototerapia. Aí a gente pode usar aí tanto a UVA, né, UVA, a UVB com medicação tópica, a UVB com medicação sistêmica e o Excimer laser. Bom, então, a fototerapia, tanto o UVA quanto o UVB, tem resultados assim, muito interessantes, né? E importantes. Você pode observar que praticamente não tem assim, uma diferença de uma para outra. Enquanto que a UVB vai variar ali de 63% a 92% com uma boa resposta, a UVA fica em torno ali de 83%. Então, é um tratamento que vale a pena a gente sempre tentar nas crianças, né? Bom, os efeitos adversos são os mesmos que a gente observa aí nos adultos. O eritema, que é muito comum também, né? Queimaduras, prurido, reativação de herpes e ansiedade. Às vezes a criança fica complicado colocar uma criança numa cabine, né? Tem medo e é complicado. Às vezes a mãe tem que entrar junto ali para poder ajudar ou deixar a porta um pouco aberta. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, a longo prazo, ninguém vai escapar aí do envelhecimento precoce e do risco de câncer de pele. Bom, só mostrando aqui um resultado. Criancinha que foi tratada aqui com o VD, criança de 13 anos, após 25 sessões, o resultado bastante interessante, né? Geralmente, a UVB já começa a mostrar se vai funcionar já com 6 a 8 sessões, já dá para você ter uma ideia. E o pico aí de resposta vai acontecer em torno de 6 a 8 semanas. Lembrando, voltando aí um pouquinho, Esther, lembrando que crianças, gestantes e lactantes é uma boa indicação. Tá?
Tratamento sistêmico, a gente vai fazer quando a doença for extensa, resistente aos tratamentos tópicos e fototerapia. Psoríase eritrodérmica, psoríase pustulosa e artrite psoriásica. Próximo. Bom, então, no tratamento sistêmico, a ciclosporina, que deve ser usada aí nos casos refratários, na exacerbação, quando for preciso fazer uma transição para um outro tratamento. A dose da ciclosporina fica aí de 2 a 5 miligramas quilo dia. Não tem assim uma dose efetivamente assim segura, bem definida, né? A gente tem que estar atento para nefrotoxicidade, para hipertensão, e isso aí ocorre em mais ou menos 9,6% dos pacientes. E a nefrotoxicidade e a hipertensão, isso aí é dose e tempo relacionadas, tá? Controlar bem aí a creatinina é fundamental, no máximo aí 30% acima do basal. O ideal é que não chegue nem a isso, né? Bom, outros efeitos adversos, a gente pode citar aqui a parestesia, hipertricose, cefaleia, fadiga, náuseas, hiperplasia gengival, que isso aí é bem clássico, né? Próximo. Metrexato. Metrexato é usado aí nas formas graves do adulto, mas em crianças, quando for necessário, a dose deve ser de 1 a 1,5 miligrama quilo por semana. Ele é bastante hepatotóxico, pode ocorrer aí muita idiosincrasia, né, alterações hematológicas. O hemograma tem que ser feito, pelo menos no começo, aí, semanalmente, e o perfil hepático mensalmente. Fazer tudo antes, né, para ver como é que está um basal, e fazer uma semana depois, e de acordo aí com a necessidade, você vai dosando isso. Não pode perder, assim, deixar passar batido, né? Isso é importante. Bom, náuseas e aumento assim, de enzima hepático é um achado assim, interessante. De 20 pacientes, 5 reclamam disso, ou pode aparecer com alterações das enzimas. Tem risco aí de neuropatia periférica, e é importante a associação com o ácido fólico. O metotrexato, ele é um antimetabólico, né? Ele inibe a síntese de DNA. Então, ele inibe a ação da enzima redutase ali do dihidrofolato, né? Dihidrofolato redutase. E, com isso, aí não vai ter a transformação do dihidrofolato em tetrahidrofolato, que vai entrar lá na formação das bases pirimídicas para formar DNA. Então, ele inibe, então não vai ter síntese de DNA. Então, não deve fazer metotrexato junto com ácido fólico, porque aí o ácido fólico vai inibir a ação aí, vai diminuir a ação do metotrexato. Retinoide sistêmico, o acitretina, o tigazon, uma droga que pode ser usada aí na dose de 1 miligrama quilo, diminuir até 0,2 aí, e no máximo essa droga, o acitretin, pode ser usado até 1,5 miligrama quilo dia. Os efeitos observados são mais mucocutâneo, aumento aí do lipidograma, né? Mialgia pode ser referida, ficar atento com rabdomiólise. Os exames têm que ser feitos aí no início, a cada 30 dias, e depois a cada 3 meses. Ficar atento com o raio-x, porque pode ter uma interferência aí no crescimento ósseo. Com relação aos imunobiológicos, no Brasil, nós temos só 3 disponíveis aí para a criança: o Etanercept, o Ustekinumab e o Secukinumab. Nessas posologias aí, todos eles podem ser utilizados a partir dos 6 anos de idade, tá? Com total segurança. Próximo. Bom, então, psoríase no couro cabeludo, o que é que a gente pode fazer aí? Usar corticoide tópico de alta potência, em solução ou espuma, os análogos da vitamina D, né, o calcipotriol, queratolíticos, com ácido salicílico, ureia, principalmente em crianças depois dos 3 anos de idade. Shampoos de coltar, cetoconazol. Nas unhas, pode ser usado aí solução de corticoide de alta potência, uso oclusivo ou
lesional, tacrolimus, fototerapia e Alzheimer laser. Na face, uso aí de corticoide tópico de baixa potência, cremes com coaltar, né? Viofórmio. Tem uma colega nossa que gosta muito aí do viofórmio, a doutora Tânia Sestari, que tem resultados assim fantásticos, né? Inibidores de calcineurina. Nas dobras genitais, corticoide tópico de média potência por um período curto e inibidores de calcineurina. Palmas e plantas, corticoide tópico de alta potência, queratolíticos, ácido salicílico, coaltar, análogos da vitamina D, fototerapia localizada. Bom, esse aqui é um caso, uma criança aí de 11 anos, com uma psoríase importante ali na face, comprometendo ali a região periorbitária, né, bilateralmente, um pouco ali do couro cabeludo. Então, essa criança foi tratada inicialmente aqui com tacrolimus, depois passou para o metotrexato oral. Depois, o metotrexato oral não estava dando muito resultado, resolveram fazer subcutâneo. Por quê? Perde mais ou menos 30% aí do metotrexato quando você faz oral, né? Então, o subcutâneo dá um resultado mais interessante, mas ele vai ser assim aproveitado assim plenamente, vamos dizer. O etanercept foi feito em seguida e o resultado foi simplesmente aí maravilhoso, né? Próximo. Mas mostrando também que essas drogas, metotrexato, a citretina, tem o seu valor também. Por exemplo, essa criancinha aí, de 9 anos, foi tratada somente com metotrexato. O resultado também muito bom. Fase ali praticamente 90 ali a 100, né? Melhor ali. Aí mostrando aí a curetagem de Brock. Aí, na verdade, vou mostrar alguns casos agora do doutor Arthur Duarte, que cedeu aí umas imagens. Gratidão aí ao doutor Arthur. Próximo. Então, psoríase butata. Esse aspecto aí parece que o paciente tomou uma chuveirada de lesões, né? Próximo. Como a Esté falou também, você observa que o paciente aqui tem lesões de todo tipo aqui, ó. Tem lesão de psoríase, voltando lá, lesão de psoríase invertida, o próximo aí, isso aí, pronto. Lesões em placas, lesões de psoríase butata, tudo isso no mesmo paciente, né? Próximo. As lesões em áreas aí mais críticas, essas lesões aí próximas aos olhos, isso é um problema, né? De infecção, a criança coça, às vezes a mãozinha não tá limpa, é complicado, né? Próximo. Bom, a criancinha que fez uso aí do Estelara. Resultado também bastante interessante, né? Melhorou bem. Uma outra criança que foi tratada aí com o Embrel, com o etanercept, após 16 semanas. Bom, pessoal, é o seguinte, eu ficou aí, na minha parte aí, para falar sobre o acesso dos biológicos nos planos de saúde, na rede suplementar. Bom, eu vou tentar fazer um resumo como é que eu faço aqui no meu dia a dia. Claro, tem que fazer todos os exames, né? Os exames aí que a gente já sabe, investigar as doenças infecciosas. Oi? Não, é porque, Esther, na verdade, eu ia falar também para os colegas, porque isso aí é uma coisa bem simples, está entendendo? Em 1 minuto aqui eu vou falar, né? Porque, assim, na rede suplementar, a gente está liberado para escolher o biológico que a gente achar mais conveniente, o que for melhor para o nosso paciente. É diferente lá do SUS, que a doutora Gladys vai falar. Bom, e aí tem que fazer todos os exames. Pronto. Isso aí é uma coisa que eu acredito que todo mundo aí já sabe disso, né? Com certeza. Bom, uma vez indicado o biológico, fazer um laudo bem robusto. Esse laudo aí, se puder ter biópsia, vai ser ótimo. Se puder ter fotografia, vai ser legal. Se tiver mais um aval aí de outros especialistas, reumatologistas, psicólogos, psiquiatras, ajuda muito, porque vai depender muito do plano de saúde. Tem plano de saúde que está liberando com maior facilidade. Tem outros que é um verdadeiro problema, né? Só que os pacientes não sabem que eles podem lançar mão do ANIP.
que é fazer uma comunicação lá na ANS. E aí o plano de saúde tem 48 horas para poder dar uma resposta. E o que é que acontece com isso? O plano de saúde ganha ponto negativo, né? Aí fica difícil de participar de licitações, de uma série de coisas aí interessantes para ele, entendeu? Então, fazendo isso aí, eu acredito que resolve o problema do paciente. Mas tem uma outra coisa que eu tenho que falar aqui, que é com relação ao tipo de convênio desse paciente, que às vezes a gente esquece. Se é um paciente que é coparticipação, aí vai ser difícil que ele vai chegar lá e vai ter uma surpresa desagradável, porque ele vai ter que pagar um percentual, né, que vai depender do tipo de coparticipação que ele fez. E tem muita gente que, às vezes, tem um plano de saúde porque é um plano de saúde empresarial. O patrão fez o plano com coparticipação e ele não sabe como é que funciona isso. Então, a gente tem que conversar direitinho e explicar para o paciente. Bom, pessoal, então, o que eu tinha aí para falar era mais ou menos isso. Me desculpe aí por ter corrido um pouco. Eu sei que já está todo mundo aí com sono, aí, doido para ir para casa, né? Aliás, está todo mundo em casa, né? E é isso aí. Obrigado. Bom, então, dando sequência, estão me ouvindo? Parou o som aqui? Estamos sim, doutora. Tá. Então, a minha parte hoje, eu vou tentar falar de uma maneira bem sucinta, mas mostrar que aparentemente não é um tema tão relevante, mas é relevante sim, porque nós precisamos, quando o paciente chega pela primeira vez ao dermatologista, é fundamental que nós classifiquemos a sua gravidade. É um portador de forma leve, é de forma moderada, é de forma grave, e tudo isso, hoje em dia, já existem instrumentos, já existem, na maioria, questionários que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais técnica, tanto para amparar o paciente e mostrar para ele qual é realmente o nível de gravidade que ele tem, quanto para sensibilizar um plano de saúde, se for o caso, e às vezes é uma norma, nós temos que indicar qual é o PASI, qual é o DLQI de um paciente, e também quanto é importante para nós acompanharmos e vermos o decréscimo desses títulos. A psoríase, até uns 30 anos atrás, era uma doença, eu considero que era uma doença negligenciada. Era uma doença em que o paciente não era visto como sendo portador de uma doença que merecesse atenção das autoridades sanitárias, que merecesse uma atenção maior do médico, e por trás de uma placa, como disse a Esther, o que tem ali por trás? Então, é uma problemática enorme, não só pessoal, como até para a própria família. Então, para demonstrar o impacto financeiro também e social, existem vários estudos. Eu tirei esse aqui, foi um que eu captei, que mostra claramente que mais de 10% dos pacientes com psoríase não trabalham, e destes, 92% não trabalham por conta da psoríase ou da artrite psoriásica. Então, efetivamente, o paciente de psoríase está em desvantagem no mercado de trabalho e realmente é um problema seríssimo do ponto de vista social. Aqui nós temos também um outro exemplo dos custos indiretos, que incluem o absenteísmo. Absenteísmo é que o paciente não dá conta de trabalhar, ele falta, ou presenteísmo, ele vai, mas o trabalho dele não rende, ele às vezes se ausenta, ele dorme, enfim, é um mau funcionário, e tudo isso aumenta com a gravidade da doença. Rapidamente, nós vemos aqui nessas colunas, esse grupo aqui é o que tem forma leve, que é um PASI menor que 10. Esse do meio é um PASI moderado, entre 10 e 20, e essa cor aqui é do PASI grave, né? Os pacientes que têm PASI grave, portanto, graves, né? Então, a gente vê que há um comprometimento de produtividades e atividades
quanto mais grave é a psoríase desses pacientes. Outra questão também importante é que essas duas associações de pacientes, tanto a National Psoriasis Foundation, que é a NPF, nos Estados Unidos, quanto a Europsor, que é uma associação de pacientes também, que é uma verdadeira empresa e que atua em países da Europa Ocidental, eles revelam que a percepção dos portadores de psoríase é de que os médicos, na maioria das vezes, subestimam o impacto da doença em suas vidas. E, muitas vezes, o que é percebido pelo psoriásico como grave não é assim considerado pelo médico. Então, esse estudo aqui, antigo ainda, de 2003, que foi quando começou essa onda de novos conhecimentos sobre a psoríase. Então, vejam bem aqui, esse gráfico mostra um estudo feito para avaliar qual é a percepção de gravidade do médico comparada com a percepção de gravidade de sua doença do paciente. Então, há um descompasso enorme. O que parece ser leve para um médico, na realidade, pode ser um grande problema para o paciente. Então, eu vou me permitir falar mais de qualidade de vida, até porque a própria Organização Mundial da Saúde, a partir de 2016, numa das reuniões, eles se juntaram com vários representantes de diferentes países e elaboraram uma portaria, e uma das frases que a gente capta dessa portaria é que a psoríase é uma doença crônica, não transmissível, dolorosa, desfigurante e debilitante, que representa um grande impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Então, por aqui, já se nota que há uma recomendação, e foi feito, na realidade, uma recomendação às autoridades sanitárias dos diferentes países, no sentido de terem um outro olhar sobre o paciente de psoríase. Então, psoríase não é só uma pele que descama, psoríase é uma doença que hoje em dia já pode ser considerada como um grande problema de saúde pública. Então, cresce ao lado dessa necessidade de se valorizar, de avaliar de uma maneira mais técnica a qualidade, o impulso, o impacto da qualidade de vida nos pacientes, tem crescido muito a adoção de indicadores de qualidade de vida na pesquisa clínica. Desculpem. Então, já existem mais de 50 questionários espalhados pelo mundo para serem aplicados no intuito de avaliar o impacto da doença na qualidade de vida. A avaliação, então, é feita pela aplicação do que se chama de instrumentos, que, na realidade, são questionários, e o FDA, mas não só o FDA, como a maioria dos órgãos regulatórios, querem agora, a partir de alguns anos já, que os estudos de fase 3, fase 4, para o lançamento de novos medicamentos para a psoríase, que eles incluam, entre os critérios de melhora, o questionário que avalie melhor a qualidade de vida e que provem que há um decréscimo nos valores desse questionário ao longo do tratamento, para que o medicamento seja considerado realmente um medicamento eficaz. Então, esses instrumentos para medir a qualidade de vida, eles avaliam o impacto da doença sobre o estado psicológico do paciente, suas atividades cotidianas e suas relações sociais. A ideia é transformar a informação qualitativa em quantitativa. Em vez de o médico simplesmente achar, eu acho que o paciente está abalado,
ou eu acho que não, que ele está muito bem. Nós temos uma maneira de medir isso quantitativamente, de uma forma mais técnica, né? E isso também, como eu já falei, vai permitir comparar resultados das intervenções terapêuticas. Só um minuto. O questionário que é mais utilizado no mundo todo, embora, como eu já falei, existam outros, é o DLQI, que muitos de vocês aqui da própria plateia já devem conhecer. É o Índice Dermatológico de Qualidade de Vida. Essa dupla, Finlay e Kahn, em 1994 ainda, eles são do Reino Unido, eles elaboraram um questionário de 10 questões, e esse questionário foi testado em várias populações e chegou à conclusão que essas 10 questões contidas no DLQI são as que mais importam no dia a dia, na qualidade de vida dos pacientes de psoríase. E dependendo, existem 6 diferentes domínios, quer dizer, o questionário, algumas perguntas vão avaliar sintomas e sentimentos, outras atividades diárias, outras se referem a impacto no trabalho na escola, relações pessoais e tal, isso tudo em relação à última semana. Serve tanto para medir quanto para comparar a qualidade de vida em diferentes dermatoses, não apenas em psoríase, se usa, por exemplo, também em hidradenite supurativa e em outras doenças crônicas. Aqui é só para mostrar rapidamente o esboço do questionário. Esse questionário, eu acho que quem vai trabalhar com medicamentos de alto custo em psoríase deve se familiarizar com eles, porque no preenchimento do formulário, do relatório, como eu já falei, norma, assim, nos países mais civilizados, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, todo paciente, ao você descrever a lesão inicial, você tem o paciente com DLQI número tal, e isso já vai ser um dado também que pode facilitar a aquisição de um medicamento de alto custo. Esse DLQI, na realidade, ele precisava ser validado, e aqui eu só coloquei para lembrar que eu tive a honra de participar da validação desse questionário para a língua portuguesa. Quando um indivíduo, quando um médico, um cientista como o Finlay, ele criou esse questionário, ele patenteou. Então, para que o seu questionário possa ser validado, possa ser utilizado em outros países, é necessário que haja uma validação para a língua, ele dá o ok dele, em algumas situações ele recebe uma verba, em outras, quando é um serviço universitário, não. Mas só para lembrar que o DLQI já está validado há muitos anos para a nossa língua, que é a língua portuguesa do Brasil, como eles chamam. Então, parece que é uma coisa que vai demorar, vai tomar tempo, mas não é. É um teste autoaplicável, acho que vale a pena ter impresso vários modelos no seu consultório, na sua clínica. Quando o paciente chega, você pode até pedir para a secretária ou para a atendente entregar para o paciente responder, ou então, quando o paciente entra, enquanto você vai escrevendo alguma coisa ou digitando alguma coisa, você pede para ele responder, e isso se responde em 2 a 3 minutos. Então, eu aconselho vocês a adotarem essa prática, inclusive porque o paciente se sente mais acolhido, você já conquista o paciente. Bom, dito tudo isso, nós temos que nos reportar
ao consenso da nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não só a nossa, como em todos os outros países, até há pouco tempo, a quantificação do número de placas que o paciente tem, a área de superfície corporal atingida, é que daria ou que dá o tom de gravidade ou não. Então, um paciente considerado com psoríase leve é aquele que tem apenas até 10% da superfície corporal afetada. O paciente com psoríase moderada, de 2% a 10%, e o paciente com psoríase grave é aquele com mais de 10%. Só que agora a gente tem que valorizar também se afeta ou não afeta a qualidade de vida e quanto que é esse impacto. Então, outros fatores também têm que ser considerados. O paciente ele pode ter 2% apenas de acometimento da pele, mas se for numa área sensível, se for numa área especial, como genitais, por exemplo, então isso é grave. Não é porque ele tenha só 2% de pele acometida que aquilo não vai ser grave. A mesma coisa, as lesões localizadas em mãos e pés, é gravíssimo. Tem paciente que não consegue deambular, tem paciente que não consegue trabalhar com as mãos afetadas. Na face, quando as lesões ocorrem na face, o que nem é tão comum, é um problema social grave. O paciente passa por constrangimentos, a mesma coisa no couro cabeludo. Então, nós temos que agregar a morfologia das lesões de psoríase, o quanto o paciente sofre no cotidiano por ser portador daquelas lesões. Então, mostrar um pouquinho mais de clínica para os que não têm tanta experiência ainda, é bom sempre ver palmo plantar. Então, isso aparentemente não é nada, o paciente não tem nada nas pernas, na barriga, não tem nada no rosto, quer dizer, no máximo ele pode ter aí uns 5%, e, no entanto, isso é muito grave. Aqui nós temos outro, esse, então, óbvio que é grave, e ele tem a pele do restante do corpo normal. Então, áreas especiais, áreas sensíveis, têm que ser olhadas com mais cautela. Esse paciente é um paciente que tem lesões no couro cabeludo, mas que descem, formando essa coroa seborreica, e isso é fator de constrangimento. Tem paciente que deixa de ir ao barbeiro, ao cabeleireiro, com medo de ser rejeitado, com medo de passar por constrangimentos. Então, isso é um problema social grave. A mesma coisa também quando vem aquela forma pustulosa palmo-plantar, que é uma forma também difícil de cuidar. E no genital, então, nem se fala. O paciente pode ter só isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que só a extensão da área de superfície corporal acometida não deve ser levada ao pé da letra como critério maior para o paciente ser rotulado como sendo portador de uma doença grave, moderada ou leve. Precisa ver se é numa localização como essa, especial, impactante, e também como o paciente está reagindo a essa localização. Bom, nós falamos bastante da qualidade de vida, então, fica claro, eu gostaria que vocês levassem para casa essa mensagem de que o DLQI é importante. O DLQI é um instrumento fácil de ser utilizado na prática, e ele pode ser um fator que contribua para o paciente conseguir mais facilmente medicamentos sistêmicos ou medicamentos de altos custos, se nós agregarmos o valor desse DLQI. Ele varia de 0 a 30, né? DLQI acima de 10, nós já rotulamos como grave, e isso, então, é um fator importantíssimo na vida do paciente e que não nos atrapalha em nada na nossa rotina. Com relação à superfície corporal que a gente estava falando, que não é tudo, mas é importante, nós temos o outro grande instrumento, que é o mais usado
desde o século passado, que é o PASI, né? Que é Psoriasis Activity and Severity Index, é um score calculado com base em parâmetros clínicos. Então, nós vamos ver quanto o paciente tem de área corporal acometida, vamos ver quanto que ele tem de eritema, vamos ver quanto que ele tem de espessamento da lesão, vamos ver quanto que ele tem de descamação da lesão. Então, olhando para esse quadro aqui, parece que é muito confuso, e na realidade não é tão fácil. E o score total vai variar entre 0 e 72. Acima de 10 ou 12 já se considera que o paciente, independente de ter em áreas sensíveis, já se considera a forma moderada a grave e é necessário um tratamento sistêmico. Então, aqui rapidinho, só para mostrar que parece que é difícil, mas é bem bolado. Nós vamos dividir o corpo humano em cabeça, tronco, membro superior, membro inferior, e vamos ver quanto que o paciente tem de eritema em cada região, quanto que ele tem de infiltração, de descamação. Por exemplo, essas pontuações aqui vão de 0 a 4, então o paciente pode ter 4 de eritema na cabeça, pode ter 0 de infiltração e tudo, aí se soma. Depois que se soma, se vai multiplicar pela área de superfície corporal, que nós vamos mostrar como é feita, e multiplica-se por esses números aqui que são fixos, e aí sim chegamos ao PASI total. A boa notícia é que existem aplicativos hoje no celular, e a maioria dos residentes, por exemplo, com quem a gente trabalha, e nós mesmos baixamos esses aplicativos e conseguimos fazer esse cálculo de uma maneira menos complicada e mais prática, e funciona. Então, aqui existem também algumas tabelas para facilitar. Por exemplo, aqui, eritema. O eritema pode ser de 1 a 4, ele pode ser só levemente avermelhado, avermelhado não intenso, visivelmente avermelhado, extremamente avermelhado. Isso aqui na hora de você, se você for fazer artesanalmente as medidas de infiltração também a mesma coisa, de descamação a mesma coisa, então esses desenhozinhos ajudam. Aqui, exemplos de scores de PASI. Esse é o mesmo paciente em diferentes momentos. Aqui, antes do tratamento, ele tinha um PASI de 32,8, depois baixou para 8,4, e aqui já tem 2,8. Então, entenderam? É muito importante, não só para rotular, para classificar a gravidade, como também para mostrar a diminuição das lesões, para mostrar a eficácia ou não de um tratamento. E hoje em dia isso é mandatório. Então, a resposta do paciente ao tratamento é expressa também em termos de porcentagem de melhora do score PASI. Antigamente, antes de chegarem esses medicamentos biológicos mais eficazes, mais modernos, a meta do tratamento para os nossos pacientes era melhorar 75%. 75% está bom. E para muitos pacientes funciona ainda isso, porque às vezes o paciente tem tantas lesões que se ele obtiver uma resposta PASI 75 e sobrar alguma coisa, ele já está muito feliz. Mas hoje nós já podemos mostrar para os nossos pacientes que a melhora de 90% é que deve ser a meta do tratamento que a gente está oferecendo a ele. 100% é um pouco irreal. Alguns pacientes conseguem, mas realisticamente, o ideal é o paciente atingir um PASI 90, como é o caso desse aqui. Ele tinha 32,8 e baixou para 2,8. Atenção, como é que a gente calcula isso? Então, nós vamos dividir o PASI final pelo PASI inicial, e aí nós obtemos a conta, o total aqui, e aproximamos. Então, a resposta PASI é isso, e a meta dos tratamentos modernos hoje é obter-se um PASI 90. Aqui, voltando àquele paciente que já tinha até mostrado a foto, esse paciente aqui,
a área acometida de pele dele não é tão grande, ele tem um PASI menor que 10. Aqui não dá para ver detalhes dele, mas ele não tinha uma superfície corporal muito atingida. Se fosse só pelo PASI, nós diríamos que ele não tem uma doença grave. No entanto, o DLQI dele está muito acima de 10, quer dizer, é um paciente que tem constrangimento e isso afeta demais a qualidade de vida dele. A mesma coisa quando o paciente tem lesões nas mãos e nas unhas. Tem paciente que tem todas as unhas das mãos acometidas, e isso é fator de constrangimento, fator inclusive também de dificuldade. Tem paciente que tem dificuldade de abotoar a camisa devido ao acometimento das unhas. Então, mesmo que o PASI dele seja baixo, certamente o DLQI dele vai ser alto. Então, eu quero deixar essa mensagem de que a gente tem que agregar não só a morfologia das lesões, a extensão das lesões, mas principalmente o impacto da doença na qualidade de vida do paciente. O outro índice, o outro instrumento que nós usamos é a área de superfície corporal, que nós podemos fazer comparativamente como a gente faz quando vai calcular a área de queimados, né? Lembrando que a mão do paciente, incluindo a palma, com dedos de polegar, é usada como ponto de referência. Ela representa aproximadamente 1% só da superfície do corpo. Então, o paciente que tem lesões só no genital, ele tem 1% de BSA. No entanto, o DLQI dele deve ser lá em cima. O PASI, então, deve ser mínimo, menos de 1. Então, por favor, vamos lembrar que tem que ser uma avaliação de gravidade holística, não é só aquela pontuação, aquela contabilidade, não. Aqui nós, quando utilizamos esse BSA, que é Body Surface Area, quer dizer, área de superfície corporal, tecnicamente menor que 5%, a psoríase é leve, mas eu já chamei a atenção para o genital, que é só 1%, de 5% a 10% é moderada, maior que 10% é grave. Então, quando a gente quer e tem dificuldade de calcular qual é a porcentagem de área acometida, essa regra dos 9 facilita muito. Ó. Nos membros inferiores, 36, na cabeça, 9, e por aí vai. Então, só para terminar agora, nós vamos mostrar uns exemplos para vocês. Essa paciente tem psoríase que foi considerada leve porque ela tem menos de 2% de acometimento, embora tenha muitas lesões aqui, mas é só nessa região, e sem interferência na qualidade de vida, então é uma forma leve. Essa aqui tem 2% a 20% de acometimento e tem uma interferência moderada na qualidade de vida. Já é uma psoríase que você não vai controlar só com tratamento local. No mínimo, o paciente vai ter que fazer uma fototerapia. A psoríase grave é aquela que, tecnicamente, tem mais de 10% de acometimento, mas, sobretudo, tem uma interferência grave na qualidade de vida. Então, o que fica de mensagem que eu gostaria de passar para vocês era essa questão não está saindo meu último aqui, foi lá para cima, é que realmente a gente tem que valorizar não só a questão de quantidade, mas principalmente a questão de quanto aquilo está impactando o dia a dia do paciente. Eu estava querendo puxar aqui, mas não está saindo para terminar, só que o mesmo que criou o DLQI, ele depois publicou um trabalho no qual ele propõe a regra dos 3D. 310. 310 seria o seguinte: paciente grave, para ele, seria seria aquele que apresenta uma BSA maior que 10 ou um PASI maior que 10, é o Finley, ou um PASI maior que 10, um DLQI maior que 10. Então, isso é a regra dos 310
que a gente deve adotar hoje em dia, se usa muito isso, né? E é uma forma assim fácil de você rotular o paciente como merecedor de terapia sistêmica ou não. Gente, desculpem pela tosse, pela dificuldade de abrir a tela, mas a minha mensagem que eu queria passar para vocês é isso. Não fiquem, não tenham resistência de usar esses instrumentos, esses questionários, porque eles já são uma realidade, e principalmente pelas facilidades que nós temos. Nós temos um aplicativo para calcular o PASE e o BSA. Nós temos um questionário que o paciente preenche em 2 a 3 minutos. Então, isso tem que fazer parte do cotidiano nosso. Era só isso. Obrigada. Pronto, doutora Gladys. Muitíssimo obrigada, viu, doutora Gladys. Teve uma dúvida que escreveram no chat. Qual aplicativo a senhora recomenda ou acha melhor? Olha, isso aí é o que for mais fácil de baixar no momento, sabe? Todos são ótimos. Há colegas que já têm esse aplicativo no seu consultório baixado, tem outros que têm no iPhone, na mão. Eu não ficaria com um especificamente, não, mas eu acho que todos são úteis, e principalmente para que nós criemos esse hábito, e que nós criemos o hábito de também, numa segunda, numa terceira visita, quando o paciente vier, a gente repetir, preferentemente o PASE tem que ser feito pelo mesmo investigador, pelo mesmo médico todas as vezes, que se eu fizer a leitura uma vez e da segunda vez for um outro médico fazer a leitura, pode ser que a percepção dele tenha algum viés de diferença. Mas são coisas da vida moderna, e isso chegou bem recentemente, há uns 20 anos atrás, a gente perdia um tempo enorme fazendo essas continhas todas, multiplicando. Então, com a chegada dos aplicativos, melhorou muito, mas eu não tenho preferência. Um aplicativo... Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Doutor Esté, doutor Marco, Túlio? Bom, eu acho que foi muito legal aí, muita informação, né? Apesar do horário, mas valeu a pena. Valeu, sim. Muito obrigada, doutora Gladys, doutor Marco Túlio, doutor Esté, pelas aulas excelentes. Obrigada a todos que ficaram até agora aqui aguardando, assistindo às aulas. E amanhã temos mais, às 7h30. Começamos, ok? E vamos tentar amanhã ter menos problemas técnicos, né, Sergio? Sim. Eu também peço desculpas aí, atrapalhei bastante aí, me desculpe aí. E a gente fica até um pouco nervoso, né? Mas valeu. Sem problema. Me desculpe aí. Obrigada a todos e uma boa noite. Até amanhã. Até. Até amanhã. Até.